Muito bem, gente. Quem que poderia fazer a leitura para a gente? Lembrando, só para a gente situar aqui, né? é, Houve aquele resgate, né, do, do Túlio, que foi aquele namorado da Evelina, né? Quando eles estavam lá naquela região umbralina, na casa de Ambrósio. Ele já se encontra na cidade espiritual e agora é, vai haver um encontro entre eles, porque Evelina e Fantine estão assim meio que encarregados, né, como uma tarefa para poder ajudar, é, fazer a caridade ajudando ele. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem os envolvimentos kármicos dentro desse processo. Então também é um ajuste, um acerto, uma reparação que ela também realiza, o próprio Fantine realiza ao ajudarem e tentarem ajudar o Túlio, né? Então, quem que pode fazer a leitura para a gente, por favor? Começa no dias transcorreram-se. Dias transcorreram até que. Eu faço, Zé. Obrigado, Nisso. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine passavam despercebidos os propósitos enfermiços ali a nascerem, ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Túlio como um livro aberto. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de ponto a ilusão. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo, com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini aliviado. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios, no evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. Pois você não soube, redarguiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive a verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa, mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria a todo preço reconquistar a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora do campo, Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalara o amor que existia entre ele e você.
Tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza do meu afeto, aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo olvidar e, sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei não sei quando, num quarto de hospital, e desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar àquele biltre quanto vale a minha vingança. Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível. Num átimo, percebeu que Túlio não largara o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefado, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe azorragassem o cérebro, ou porque notava no moço o anseio indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço para trazer Mancini à realidade e sim tivesse paciência até que pudesse estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. Ok, Inês. Valeu. Então, no item 2.1, a gente coloca o seguinte: Túlio já se encontrava recolhido à cidade espiritual quando Evelina e Fantine o reencontram. Vocês lembram que ele ficou um tempo lá na casa de Ambrósio, alguns dias só, um, 2 dias, e depois é levado para a cidade espiritual. Aqui se destaca dois pontos que merecem ser comentados. O primeiro é a capacidade que Evelina e Fantine vão desenvolvendo de estabelecer certo grau de comunicação por via telepática, que é a condição natural e esperada dos espíritos que já alcançaram certo grau de equilíbrio e compreensão no plano espiritual. Certamente que a afinidade entre os dois facilitava esse processo. Bom, o que que acontece aqui? O certo, certo mesmo, numa situação ideal, é que a comunicação entre os espíritos ocorra pelo pensamento. Portanto, não há um idioma do espírito, né? Mas, como nós vamos para o plano espiritual levando um forte condicionamento da última reencarnação, ou seja, o ego que caracteriza a nossa existência aqui na Terra, com um idioma predominante, nossas vontades, nosso sexo, nossa cultura, nossos conhecimentos, a profissão que exercemos, a gente carrega meio que isso tudo para lá, né? Então, mesmo o espírito em condição mediana, ele carrega esses elementos muito fortes ainda influenciados pelo ego da última reencarnação. Se o espírito for muito evoluído, ele carrega menos esse ego, porque Gente, aí vem mais à tona, é, assim, aquilo que nós já comentamos outras vezes, né? O conjunto das múltiplas reencarnações, cada uma é uma camada do ego que vai se empilhando, vamos assim dizer, né? E a tendência é que o espírito faça essa integração dessas camadas do ego, todas elas trazendo as suas virtudes e os seus conflitos, seus defeitos, seus erros. Mas tem também luz, tem luz e trevas ali. A luz é tranquila, a luz ela vai e ela rompe todas essas barreiras das diferentes estruturas do ego, mas a sombra ela fica meio que retida por algum tempo e eventualmente ela vem como uma energia à tona. E aí nós já comentamos várias vezes sobre isso, as questões quando ela chega no ego, ela vai manifestar o processo neurótico ou eventualmente até um processo psicótico quando ela é muito grave, ou envolve várias camadas desse ego, ou envolve uma sombra muito intensa de uma dessas camadas do ego. E ela pode se transformar numa psicose, que é o estado, por exemplo, esquizofrenia, um exemplo de psicose, dissociação psíquica e outras coisas que acontecem. Mas o usual é a neurose, é o sofrimento psíquico com a noção do ego, da consciência,
de quem nós somos, onde nós estamos e tal. Até certo ponto nós temos essa noção, apesar de sofrermos e muitas vezes não sabermos, ainda que haja um diagnóstico, é uma depressão, é uma ansiedade, é uma fobia assim assado. Mas por que que eu trago isso, né? Eu sei que é isso, mas por que que eu trago isso? Por que que isso se desencadeou? Se desencadeou porque tem um gene lá que alterou a produção bioquímica do seu cérebro. Tá, mas por que que esse gene veio dessa forma? Então sempre há uma razão por trás disso, e às vezes até esse gene, ele foi meio que ativado ou desativado, dependendo da situação, em razão das energias do perispírito, né? Então, muito daquilo que a gente diz ser uma doença, mesmo de ordem genética, muitas das vezes ela pode ser só mesmo a parte genética que vem dos pais, mas nós herdamos muito mais traços do que determinismos genéticos, né? A gente fala traços porque são probabilidades, né? E quando nós trazemos uma forte energia espiritual deletéria no nosso perispírito, ou ao contrário, uma clareza muito grande, emocional ou cognitiva, o nosso cérebro registra esses elementos com as suas respectivas alterações genéticas também, que vão acontecer no processo de formação do feto. Desde a época do processo de formação do feto e continua pela vida toda, só que com menos intensidade. Quanto mais a gente recua no tempo, né, até o embrião, mais essa energia perispiritual do reencarnante ela é mais forte e vai então produzindo as suas alterações. Ora, todas essas camadas do ego, elas precisam ser integradas. A integração plena do ego é o self, tá? Aquilo que nós sempre comentamos, né? É a integração da consciência, seja aqui, seja no plano espiritual, com as camadas anteriores, né? Precedentes dos diversos egos que tivemos, das diversas experiências reencarnatórias. Essa integração leva aos pouquinhos à emergência do self. Ele está sempre presente como se fosse um fio condutor ligando a todas essas camadas de experiências, culminando com uma visão muito mais clara, muito mais lúcida, né? E com menos conflitos. Quanto mais desenvolvido é o self, menos conflitos existem. É aquilo que um chamaria de individuação, mas com uma outra finalidade dentro da psicoterapia junguiana, mas seria a individuação, tá? Muito bem. Quando nós chegamos a uma condição mediana, né, nós estamos menos ligados a esses condicionamentos do ego anterior. Então, há a possibilidade da comunicação pelo pensamento. Quanto menos o espírito, quanto menos materializado ele está, quanto menos apegado ao ego ele fica, isso às vezes depende do tempo que ele passa no plano espiritual, na erraticidade, mas ele vai ter facilidade da comunicação pelo pensamento. E no caso de Fantine e Evelina, não é que eles estivessem assim tão desembaraçados nesse ponto, mas a ligação entre os dois, de afetividade, de amizade, é tão, tão forte que isso favorece o processo. Então, eles já começam a conseguir formas de comunicação através do pensamento. Mas essa questão de comunicação pelo pensamento, apesar de nós vermos muito no Livro dos Espíritos, por exemplo, que é um processo quase que eles colocam que é um processo quase pleno, quando desencarna, mas na verdade aquilo é uma condição mais idealizada para o espírito mediano para cima. Espírito mediano para baixo, a comunicação é articulada, palavra articulada. Pode ser até que a transmissão se dê pelo pensamento, mas a absorção e o processamento se dá pela palavra articulada. Ou seja, eu posso receber telepaticamente um pensamento, mas quando eu for processar ele, eu vou processar no idioma e meu pensamento vai ser processado no idioma que eu falei quando eu estava encarnado, né? Então, quando a gente fala assim que o espírito fala numa linguagem articulada ou pensa numa linguagem articulada, a transmissão é telepática de toda forma. Não tem como o som que nós. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, o meu sistema fonador está produzindo vibrações no ar, essas moléculas do ar estão, digamos assim, se chocando, se transmitindo, é como uma onda, é uma onda de som. Ou seja, existe uma coisa material entre nós aqui, que está chegando até o microfone, aí elas, no microfone, o sistema do microfone vai transformar isso em sinais elétricos, que vai para o computador e por aí ele vai chegar até a internet, tal, tal, tal. Quando chegar até o microfone de vocês, vai acontecer o processo inverso. Ele vai chegar no alto-falante, o alto-falante vai começar a vibrar,
transmitir moléculas, essa mesma energia vai para as moléculas numa determinada frequência, numa determinada amplitude, vai chegar aos ouvidos de vocês, e aí o ouvido vai receber essas moléculas vibrando do ar, essa onda sonora, então a gente, para poder sensibilizar o córtex auditivo. Ora, vejam que nós, quando a gente fala em linguagem articulada aqui na Terra, a gente tem um pensamento do idioma que nós estamos falando, mas nós temos um meio de comunicação material servindo de base para essa transmissão. No mundo espiritual, a transmissão é telepática, é pelo pensamento. O pensamento por si só, ele não carrega uma linguagem, mas quando eu recebo essa essa informação de forma telepática, eu processo ela na minha linguagem. Então, e quando eu emito, eu tento emiti-la na minha linguagem. Por isso que há uma dificuldade para os espíritos nesse processo de desencarnação, que é essa adaptação ao plano espiritual. E à medida que o ego diminui a sua influência, o ego referente à última reencarnação, é mais fácil processar o pensamento sem necessidade de uma linguagem articulada, porque quando a gente pensa, a gente não se toca muito nisso, mas a gente pensa falando a nossa linguagem, né? A gente não pensa em inglês, por exemplo, a gente pensa em português, né? Na língua portuguesa. Mas você pode, se você dominar o idioma inglês, você pode pensar em inglês e conseguir formular padrões, abstrações, formas, conteúdos de informação em inglês. A gente pode dominar 10 idiomas e pensar em 10 idiomas diferentes. Quando eu domino o idioma, eu vou pensar naquele idioma, né? Eu consigo pensar naquele idioma. Só que no plano espiritual, realmente, quando a gente chega nesse ponto, já de médio para cima, a gente libera essa questão idiomática. É pensamento a pensamento, não há uma linguagem determinada para isso. É muito importante a gente entender esse ponto, porque no começo é muito difícil para o espírito que desencarna ter o acesso a essa linguagem universal, vamos chamar assim, que seria a linguagem do pensamento. Ele precisa ainda se utilizar um pouco da linguagem predominante da sua última encarnação, mas depois ele vai perdendo essa necessidade. E quanto mais vínculo houver entre os dois espíritos que se comunicam, mais fácil é o processo. Muito bem, então continuando aqui. O segundo ponto é o relatado pelo autor espiritual quanto à condição de enfermo da alma em que Túlio se encontrava. Não se trata aqui simplesmente de perturbação de quem ainda não se reconhece adaptado ao plano espiritual, mas alguém que guarda sentimentos perturbados, nesse caso, sua atração por Evelina, apresentando sentimentos menos nobres, conforme veremos. Então, assim, o problema do Túlio aqui, do Túlio Mancini, não é aquele desequilíbrio, ou aquela, melhor dizendo, aquela perturbação que nos fala o livro dos Espíritos. Quando ele pergunta assim, quando é perguntado se o espírito, se o indivíduo quando desencarna, se ele entra num estado de perturbação. Então, os espíritos colocam, sim, praticamente todos nós vamos entrar num estado de perturbação, mas pode levar horas, pode levar minutos, pode levar dias, pode levar anos, dependendo da situação em que a gente se encontra, até nos adaptarmos, né? Mas quando a gente já começa a ter uma certa, vamos dizer assim, um certo entendimento do que acontece no plano espiritual, a nossa percepção de que a gente desencarnou é muito mais rápida. Agora, se a gente vai estar bem ou vai estar mal, se a gente vai, depende daquilo que a gente foi, né? Daquilo que a gente fez, daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente falou, do bem que nós espalhamos, de tudo que de bom que nós fizemos ou não. Esse é o ponto predominante. O Livro dos Espíritos ele reforça esse aspecto, mas não resta dúvida que o conhecimento do Espiritismo, da vida após a morte, traz obviamente, vai trazer uma clareza muito maior para você se situar. Imagina só o Túlio Mancini aqui, ele não sabe que ele desencarnou ainda. Ele acha que como ele foi para um hospital, que era um hospital no plano espiritual onde o próprio Fantini e Evelina estavam, só que ele voltou para o umbral. Ele estava tão desequilibrado que ele não teve como ficar lá. Ele voltou novamente para o Umbral. Depois aí fica lá um tempo, alguns anos, depois ele é de novo recolhido nessa situação que nós vimos no estudo passado. Quando eles estavam na casa de Ambrósio, veio aquela turba de espíritos, ele estava no meio e ele pede para ser socorrido. E aí o irmão Cláudio manda chamar ele e traz ele de novo para ali. Mas ele tem um desequilíbrio nele que não é a perturbação da desencarnação. A gente vai ver daqui a pouco que ele apresenta uma perturbação mais grave, que é aquela oriunda de um espírito que está em total desequilíbrio ainda.
tá? E é um caso bem interessante da gente analisar aqui, que se der tempo a gente consegue comentar ele hoje ainda, porque diz respeito ao nosso trabalho na casa espírita com espíritos que apresentam esse tipo de problema ou com encarnados que apresentam esses tipos de problemas. A gente vai tirar uma lição bem interessante do caso do Túlio Mancini aqui, tá? Mas não sei, vamos ver se a gente consegue chegar lá hoje ainda. A nossa mente, gente, é um troço assim extraordinariamente rico. E o fato de nós termos essas camadas de ego, e ao mesmo tempo, como nós comentamos, o fato de nós termos dentro de uma mesma estrutura do ego, por exemplo, eu, José Ronaldo, vivendo aqui no plano material, encarnado, com essa persona que eu tenho nesse momento. Até que ponto eu não crio pequenas dissociações, não uma dissociação que me caracterizaria como uma psicopatia, por exemplo, qualquer, é, uma psicose, mas pequenas dissociações em que a gente entra em estados de um pensamento recorrente, onde a gente tenta fugir da realidade, onde a gente estabelece padrões de pensamento de compulsão, né? Aquela, por exemplo, a gente fala muito, né, em TOC, né, em transtorno obsessivo compulsivo. Aí eu me lembro quando eu era. Hoje em dia eu tenho menos isso, mas eu tinha um pouco de toque quando eu era mais novo. Ainda tenho, acho que um pouco ainda, mas eu tinha bem mais, assim, tipo, sabe quando você vai fechar a porta 8 vezes, assim, 10 vezes, você vai de novo, chega na cama, deita, sabe quando fecha a porta? Você vai lá, fecha a porta, aí você volta de novo, aí você tem que ir lá fechar a porta. Esse é um tipo de uma pequena psicose muito leve, né, que é uma pequena dissociação onde você não consegue fazer uma continuidade da tua memória, porque o rompimento, isso aí meio tem a ver um pouco com o rompimento da memória também. Mas se você tem uma ruptura da tua memória de curto prazo, você entra numa dissociação, porque você não consegue estabelecer, nem cognitivamente, nem emocionalmente, certeza daquilo que você está fazendo. Porque foi feito alguns minutos atrás e você novamente coloca em dúvida o que você está fazendo. Ora, quando você coloca em dúvida aquilo que você acabou de fazer, nós temos que convir que o toque é um tipo de uma psicose leve, mas bem levinha, mas é uma pequena, uma psicose, vamos assim dizer. E nós fazemos isso muito. Assim como eu falei que nós somos todos neuróticos, né, de certa forma, no estudo que nós fizemos nos 2 domingos, né, que nós fizemos, a psicose também. Nós temos momentos em que nós entramos em surtos, entramos em estados compulsivos de pensamento ou de cognição. A gente fica com aquela raiva, com aquela compulsão de um tipo de pensamento. Isso é um estado psicótico. Leve, mas não é que a pessoa seja diagnosticada com uma psicose, tá? Não é isso. Só estou dizendo que a nossa mente está o tempo todo produzindo ainda essas pequenas dissonâncias. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, porque nós ainda estamos numa fase de muita variação dentro desse processo. Mas isso, ao mesmo tempo, torna muito rica a questão da psique humana e do estudo da psique humana, né? E especialmente quando a gente vai se debruçar sobre os problemas de outras pessoas, a gente observa os mecanismos, né? E para nós mesmos, porque o que a gente está observando no outro, nós também estamos observando em nós, né? Os mecanismos que nós criamos para ou fugir da dor, ou para não enfrentar uma determinada coisa que nós não queremos fazer, e nós vamos criando estados dissociativos. Isso é uma pequena psicose que se cria, tá? Às vezes ela não é recorrente, se não é recorrente, a gente não vai caracterizar como uma psicose, mas se for recorrente e ela assumir um padrão dominante, ela se torna uma psicose. 2.2. Túlio explica a Evelina e Ernesto que apesar de haver tentado o suicídio da primeira vez, ingerindo veneno, em razão da escolha de Evelino por Caio, né, o que foi esposo dela, a sua morte em definitivo não foi um suicídio, mas um crime cometido por Caio, o esposo ainda encarnado de Evelina, que disparou um tiro de revólver no rapaz e fez com que o ato fosse considerado como um suicídio, simulou uma situação de suicídio. E o Túlio fica com muito ódio. Ele não sabe que desencarnou na verdade ainda. Ele não tá claro na cabeça dele. Está tudo muito confuso na cabeça dele. E ele ainda deseja se vingar do Caio, né?
2.3. Em razão dessa nova informação, vemos a complexidade da ligação que vai sendo criada entre esses espíritos, né? Na realidade, tais situações, longe de parecerem eventos de ficção, de literatura, são imensamente comuns na história da humanidade. Eventos envolvendo várias pessoas e cujas consequências se entrelaçam no tempo, no transcorrer de muitas reencarnações, trazendo as consequências kármicas bastante conhecidas na literatura espírita, assim como os mecanismos de reparação e reajuste necessários. A gente lembra, né, aquele caso daquele livro do André Luiz que nós estudamos, eu não me lembro o nome dele aqui agora do livro, mas foi aquele caso em que na reencarnação anterior eles viveram na época da Guerra do Paraguai e ficou tão complexa, né, a história pelos encadeamentos que haviam de fatores kármicos e das parentelas, né, eram três grupos assim, né, eram duas famílias e mais um rapaz com a sua mãe, aquele enfermeiro. E todos eles estavam conectados pela história passada. Até me lembro que a Jane fez para a gente uma ela fez um organograma, vocês lembram? O organograma mostrando quem foi quem anteriormente, porque estava ficando confuso até para a gente entender. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, se nós fôssemos projetar para o futuro. Você veja, ela está casada com o Caio, ela se casou com o Caio, ele traiu ela, aí a mulher que está com o Caio tem uma responsabilidade dentro desse processo. O Caio mata Túlio. O Túlio tem um envolvimento com a Evelina tem os seus próprios problemas anteriores, aí entra o Fantini no meio da história. Se você for projetar isso para uma reencarnação posterior, daqui a pouco começa a gerar algo parecido com aquele livro que nós vimos do André Luiz naquela outra situação. A gente acha que isso é assim, muito fantasioso, não fantasioso nada, a gente observa situações muito mais complexas até nos noticiários, naquilo que a gente toma conhecimento no nosso dia a dia. Situações, assim, aberrações, situações absurdas que nós observamos, familiares, né? E que vão ter as consequências iguais a essa ou até muito mais graves, porque nós sabemos de situações até muito mais graves que acabam acontecendo, de desequilíbrios nas famílias ou entre várias famílias e geram esses mecanismos kármicos muito complexos para desentranhar esse troço aí, só espiritualidade mesmo, cara, para programar os mecanismos reencarnatórios e vem trazendo aí as suas complicações e às vezes a gente não consegue desenrolar esse nó na próxima encarnação. E aí, mas se pelo menos conseguir resolver alguns desses desajustes, já tá bom, né? Já tá menos complicado. O ruim é quando você não consegue realizar nada na próxima encarnação, no próximo planejamento que foi feito e continua, às vezes até piora, por não aproveitar a oportunidade, até piora aquela concessão que foi dada de estar junto com a pessoa no mesmo lar, no mesmo local, como um parente consanguíneo, que poderiam ali então se ajustarem. Eu sempre lembro o caso de um parente meu, já comentei isso com vocês mais de uma vez, gêmeos idênticos que se odeiam até hoje, né? Um deles está com quase 70 anos. Eu até encontrei ele há umas semanas atrás no mercado lá no Madruga, eu estava fazendo compra lá, encontrei ele, e o irmão dele mora em São Paulo, é médico em São Paulo. E até hoje, eles têm um ódio tremendo, mas a família, todos os irmãos se odeiam. Não são só os dois, não. Mas o caso deles é mais assim, eu acho mais complicado por serem gêmeos idênticos e trazerem essa questão kármica muito forte. Mas a família como um todo é toda desajustada. Meu tio já desencarnou, né? E a esposa dele também já desencarnou, mas toda a família era desajustada. Assim, os filhos, né? Os filhos em relação aos pais totalmente desajustados e todos brigados entre si. Uma situação muito complicada, ou seja, perder a oportunidade reencarnatória para poder organizar isso, vai ter que nascer de novo, né? Em situação mais ou menos do mesmo tipo. É, a senhora Serpa, quem que poderia ler para a gente, por favor, agora? Eu leio, né? Falou, Valéria. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar. Queria pensar, repousar. Aos demais informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração.
Mais tarde se reencontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual se renteasse com perigos ocultos. Mancini convidou a pequeno passeio pelo parque da instituição que o albergava, e em poucos instantes, eles, um ao lado do outro, a passo vagaroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Evelina, recomeçou ele, quem é este velho que você está trazendo a tiracolo? A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva, pronunciada em tom de sarcasmo. No entanto, respondeu gentil: trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. Ele chasqueou. Compreenda que sofri muito para achar você. Agora não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse homem fosse seu pai. Ela se dispunha a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tem um mundo de coisas a saber, a perguntar e a ouvir de você. Não sei realmente se tenho estado louco. Onde estamos? Que fazemos? Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarrado com um bonito e pequeno caramanchão totalmente envolto em trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizesse ali uma parada de refacimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia, ligou. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Acomodados-se ambos num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como a certificar-se de que se viam absolutamente sozinhos, e em seguida cerrou a única porta da peça, que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Em se voltando para a companheira, patenteava em semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. Evelina, Evelina, rogou ele apaixonadamente. Você sabe que tenho esperado por este momento de felicidade em todos esses anos de angústia, você e eu juntos. Ela não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem a quem amara, e enterneceu-se. Relembrou as noites de cochichada ternura nos parques, nos cinemas, antes de comprometer-se com Serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto. A mesma simpatia, a mesma voz de namorado, acenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente, rememorou as infelicidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa. E por um momento balançou-se-lhe outra vez o coração, entre os dois, qual ocorrera nos tempos de noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impeliu a reajustar. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, algo em Mancini, naquele instante, lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavaleiro de outra época. Mostrava-se empoderado, desabrido, moralmente refeita. Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se. Devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Impôs-se fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavalheiro de emoções que não se justificavam. Já você me diz até onde, tá? Não, foi. Aí tá certinho, né? Tá. Não, não, pera, não, desculpa, é no Atmo, né?
Eu não acho. Tá. Não, não, tá certo, é mesmo. É, Tá é certo? mesmo. É, Tá. certinho. Beleza. Aqui a gente vai ver uma coisa interessante, gente. Vocês observem que o camarada está ficando meio descontrolado, correto? E é curioso que quando ele chega à casa de Ambrósio, olha só o que que ele fala lá no capítulo, no final do capítulo anterior. Ele fala assim: quando ele, vocês me lembram, né? Aquela parte estava lá, aquela turba toda dos espíritos querendo invadir a casa do Ambrósio e tal. O irmão Cláudio tem que intervir, né? E aí aparece o Túlio Mancini. Ele fala assim: Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. E aí, o irmão Cláudio fala: vinde, vinde, né? Vejam, parece serem duas pessoas diferentes, né? Você quando olha, porque lá ele estava com um comportamento de alguém absolutamente arrependido, né? Querendo sair daquela situação. Lembremos, a gente vai ver melhor isso aqui daqui a pouco, mas ele havia sido recolhido naquela colônia onde ele está agora, fugiu de lá para o Umbral, não conseguiu ficar em paz com a consciência dele e ficou lá se metendo em tudo que foi problemas lá junto às companhias que ele encontrou na região umbralina com o mesmo padrão vibratório dele. E aí a gente entra naquela questão. é, Ele estava mentindo naquela hora, ou ele naquela hora estava realmente arrependido, e o que a gente tem agora é como se fosse assim um conflito, uma dissociação, na verdade, entre alguém que está tentando se redimir e alguém que retorna ao seu estado anterior de desequilíbrio e de equívocos que ele assume para obter prazer, para obter satisfação sem responsabilidade. Essa é uma questão importante porque nós somos levados a fazer julgamentos em situações como essa. E esse julgamento precisa ser muito cuidadoso, porque todo julgamento, nesse caso, ele deve buscar, ou pelo menos deveria ser assim que nós deveríamos fazer quando a gente se vê diante do que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, né? Não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Não quer dizer que a gente não vai julgar, mas qual o objetivo do nosso julgamento? É compreender o que está sendo feito, entender o funcionamento das motivações, do psiquismo daquela pessoa, como ela tem que ser ajudada, ou eu estou simplesmente querendo fazer um julgamento de condenação, né? Para satisfazer o meu ego, satisfazer o meu desejo de ter conseguido mostrar que o indivíduo é falso, é isso, é aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado dentro desse processo, porque nós vamos encontrar na casa espírita muitas situações de ajuda que precisam ser feitas, onde a pessoa apresenta dissociação da personalidade. A dissociação acontece por várias razões, mas no caso dele tem um monte de coisas aqui acontecendo. Ele foi assassinado, ele tinha tentado antes se suicidar, ele teve uma vivência no umbral muito ruim, com companhias espirituais muito ruins que acentuaram nele toda essa questão da sensualidade, da busca sexual, mesmo sendo um espírito. Ele não tem ainda o entendimento que desencarnou, então tem conflitos demais na mente dele para que ele fique equilibrado. Então ele ora vai pender para um lado, ora vai pender para o outro. Isso pode acontecer com os encarnados também, tá? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, porque senão você vai começar a cuidar de uma pessoa. Cuidar que eu me refiro assim, dentro da casa espírita nós temos responsabilidades. Se uma pessoa nos procura pedindo ajuda, é nosso dever oferecer ajuda. E especialmente entendendo que os espíritos estão nos intuindo, estão junto conosco, nós estamos orando por aquela pessoa e pedindo a intercessão espiritual. E essa pessoa começa a apresentar flutuações, ora ela está de um jeito, ora ela está do outro. Isso está dentro de um quadro normal, gente, de uma pessoa que está passando por conflitos muito importantes e que tem que encontrar o equilíbrio. Tem hora que ela vai se desequilibrar, ela vai parecer que é uma outra personalidade. Tem hora que ela vai voltar a uma personalidade mais equilibrada. Isso é natural dentro desse processo. O indivíduo está se reencontrando, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o julgamento aqui, ou a análise, melhor dizendo, é para fazer o melhor diagnóstico. Qual o melhor tratamento pode ser feito?
Qual a melhor forma de tratar? É isso que a espiritualidade faz. Nós temos que tentar aprender com eles, né? Então é só para deixar esse aviso, porque nós vamos tentar sempre, por uma questão de vício nosso, comportamental, moral, sei lá, julgar as pessoas, tentando fazer juízo de valor, mas na verdade o nosso objetivo deve ser tentar deslocar isso sempre para o lado do diagnóstico, daquilo que nós podemos aprender com esse processo para nós mesmos e daquilo que nós podemos tirar de ensinamento para ajudar aquela pessoa, né? De que maneira vamos abordar aquele quadro, tá? A pessoa não faz às vezes por mal, ela faz por condicionamentos de equívocos que ela trouxe do passado e ela não está conseguindo juntar isso tudo dentro da cabeça dela. Ela não está conseguindo fazer uma junção do emocional e do cognitivo. E também tem o problema da memória que nós falamos, a memória de curto prazo. Muitas das vezes ela está bloqueada, então o indivíduo não tem ele não sabe que desencarnou, ele não consegue compreender, ele não consegue lembrar de todos os mecanismos, né? Então tudo isso é bastante complicado. Mas a vida exige de nós um constante aprendizado. Por isso que o Espiritismo nos convida a essa busca constante do conhecimento. Porque quanto mais a gente conhecer e quanto mais a gente desejar ajudar, e quanto mais nós estivermos conectados à espiritualidade, melhor instrumento seremos, né, para fazer isso. Muito bem. 2.1. Túlio já se encontrava recolhido à cidade espiritual quando Evelino e Fantine o reencontram. Aqui se destaca dois pontos. Ah, não, desculpa, gente. Estou. Ah, não, tá certo, tá certo. O primeiro é a capacidade de estabelecer. Engraçado, parece que eu repeti aqui do outro. Não, não. Não, desculpa, tô vendo errado. É o 3.1. A conversa entre Túlio e Evelina demonstra nitidamente a condição de espírito que não só apresenta um estado de perturbação, que é o caso dele, pois não reconhece claramente a sua situação de desencarnado e, portanto, com a necessidade de buscar o devido reajuste a esse novo meio, né, tem que se ajustar ao novo meio que ele se encontra, não cabe ao espírito é, elucubrações, né, desejos sexuais. Isso não faz sentido. Isso é algo que está vinculado muito, essa junção do espírito com o corpo gera libido. Mas uma vez que o espírito não tem mais a função das glândulas hormonais masculinas ou femininas e o próprio condicionamento corporal, não faz sentido que ele continue tendo desejo sexual no plano espiritual. Ele pode ter, e muitos têm, no umbral, mas tem porque guardam psicologicamente essa tendência. Mas ele já deveria, se ele tivesse corretamente equilibrado, não teria esse fator condicionante, porque essa libido ela é muito fortemente influenciada por fatores hormonais, né? Quando você está encarnado, você vai guardar tendências vamos chamar assim, dentro da visão junguiana, né? Anima, animus, né? Aquela psique mais feminina, psique mais masculina em algum nível de padrão de comportamento, mas não da libido sexual no sentido freudiano, né? Então, isso não deveria estar acontecendo. No plano espiritual não deveria, mas acontece. No umbral a gente está cheio disso, né? Dessas situações lá. É, Conforme já indicamos no item 2.1, uma linguagem, expressão denotando a falta de respeito às intenções de paixão e sensualidade que, obviamente, não deveriam mais fazer parte dos seus objetivos. Ele está num local onde ele já tem que agora se preparar para outras situações que irão acontecer. Quando ele vier a reencarnar, assumir um novo corpo, e quando nesse novo corpo chegar na idade da adolescência, da puberdade, que os hormônios começarem novamente sua movimentação, aí sim ele vai novamente desenvolver uma libido no sentido sexual. A libido que ele vai ter no plano espiritual é uma libido no sentido de uma energia que se direciona para um lado ou para o outro, mas não o desejo sexual. Isso não faz sentido lá. Quando isso acontece, um condicionamento que o espírito traz, ele não consegue vencê-lo, né? Muito forte. E aí realmente o desequilíbrio é completo. E nós sabemos que existem regiões na espiritualidade repletas de espíritos nesse estado, o que é muito triste, né? Levam mais tempo. Chico mesmo falava, né? Chico teve uma certa vez que ele
em desdobramento, foi levado a uma cidade, ele chama de uma estranha cidade, onde havia tudo que é tipo de orgias, de coisas que aconteciam lá. E esses espíritos depois ele diz que muitos deles reencarnaram, né, em uma grande quantidade. Isso aconteceu por volta aí da década de 60, de 50, começa a reencarnação desses espíritos, né? Então, mas isso está cheio em região umbralina, né? Quem viveu de forma totalmente desequilibrada no campo sexual, não espere chegar no plano espiritual e não levar esse desequilíbrio consigo, porque vai levar, né? Apesar de não ter mais o corpo com a sua base hormonal, né, que vai produzir isso. Mas o indivíduo leva o condicionamento psicológico. E aí ele vai entrar nesse plano de total disfuncionalidade, né? Ele está num local que não é para isso, não é o momento, não é a situação. Cada fase da nossa existência ela carrega objetivos, tarefas, e quando você está muito fora disso, é, nós podemos dizer que o indivíduo está num processo de alienação completo, né? Ou quase completo. 3.2 a gente vai finalizar, tá, gente? Porque já é 8h35, se a gente for ler o outro vai ficar muito grande. Vai ultrapassar muito tempo. Mais do que isso, a postura de Túlio parece demonstrar intenções menos dignas, com certeza escondidas enquanto estivera reencarnado, mas que agora se mostravam sem as inibições e condicionamentos impostos pelo ambiente em que vivia, quando encarnado, especialmente o meio social em que viveu na Terra. Mas tem um outro problema aqui também, que quando, a gente vai ver depois mais à frente, mas quando ele saiu daquela cidade espiritual, que ele foi recolhido primeiro lá, e voltou para a região umbralina, ele se envolveu com um monte de entidades também totalmente desequilibradas sexualmente. Então, isso aí é que é o que a gente fala. Nós temos essas matrizes psíquicas do passado, a gente fala, por exemplo, de culpa, a gente fala de raiva, é, a gente fala de sentimento de perda, de frustrações das mais variadas, mas também tem desequilíbrio sexual também, né, em vivências que nós tivemos. Então, por exemplo, o Marco Aurélio, que a gente está estudando na quinta-feira, né, entre os dois mundos. Marco Aurélio, na condição dele de clérigo, né, de sacerdote, em duas reencarnações anteriores, fora totalmente desequilibrado no campo sexual. E usando isso, inclusive, no exercício da sua condição de sacerdote, né? Se aproveitou da condição de sacerdote para abusar dessa questão da sexualidade. Então, assim, essas situações que nós observamos ali, elas mostram que coisas que estão no passado sendo tratadas. Por quê? Porque o indivíduo, à medida que o tempo passa, aquilo que era um instinto meio desorientado, um instinto primitivo, uma paixão sem controle, ela vai sendo, essa sexualidade vai sendo, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, educada, ela vai sendo sublimada como? Através de relacionamentos onde existe um nível de afetividade, de amizade, de amor, onde o sexo está misturado dentro desse processo. Mas observem que está havendo uma sublimação do sexo. Ele não é uma coisa que você vai ficar se satisfazendo apenas sem ter o lado emocional, o lado afetivo. Isso é uma sublimação desses elementos. Isso está sublimando o passado. Mas quando ele entra nesse estado de desequilíbrio, esses elementos do passado vêm à tona com muita força. E ele teve digamos assim, o estímulo para isso na própria região umbralina quando ele volta para lá. A gente vai ver isso depois. Então, conclusão que a gente tira: nós somos seres muito complexos. Todos nós trazemos um mundo dentro de nós, de vivências, de objetivos, de frustrações, de quedas, de ascensões. E todos nós estamos em busca de uma unificação, de uma integração à luz das leis divinas, né? Dessa nossa estrutura de self. E esses livros, eles têm, digamos assim, cada capítulo, em cada personagem, em cada estudo de caso que nós vamos vendo, em André Luiz, em Manuel Filomeno, nós vamos observando o quanto é difícil esse desencadear desse processo de cura. Não vou falar só cura, é cura, mas também é engrandecimento, porque não é só corrigir o passado,
é também adquirir valores novos que nós não conhecíamos, né? Esses dois mecanismos vão produzindo nossa evolução, nossa ascensão, nossa transcendência, mas é extremamente complexo, né? Porque é, nós estávamos comentando essa questão dos vieses cognitivos, né? Que a gente vai trazer isso ainda, eu estou prometendo a vocês há um tempão, mas eu vou trazer isso. A gente vê como a gente pode criar mecanismos que nós nos equivocamos, né? Que nós seja o elemento emocional, uma crença muito forte numa ideia, não necessariamente uma crença religiosa. Eu falo crença, eu falo pode ser religiosa ou não, né? Uma crença é o apego a uma ideia, a um conceito, né? E muitas das vezes isso se sobrepõe à lógica, à razão, ao cognitivo. E o indivíduo gera esses vieses cognitivos e nós nos enganamos de diferentes formas. Mas, ao mesmo tempo, por mais que isso seja complexo, difícil, quando nós começamos a adquirir um certo grau de compreensão dessas coisas e nos debruçamos sobre os livros, sobre as palestras, os estudos, vamos trocando ideias, vamos nos relacionando com as pessoas e conhecendo as suas idiosincrasias e as suas virtudes, nós vamos evoluindo como espíritos também, né? Porque nós vamos descobrindo como se estivéssemos montando, como eu costumo dizer, né? Como se nós estivéssemos montando um imenso quebra-cabeça, colocando pecinha por pecinha, e começa aquele quadro geral começa devagarzinho a se formar na nossa mente, o que figura, né? Vai sair daquele processo que é o nosso self. E o entendimento do mundo também, que é o entendimento de Deus e suas leis. Muito bem, meus queridos, nós vamos então fazer a nossa oração de encerramento, tá? Deixa eu parar aqui.